Vocês já pegaram alguém na estrada de madrugada e perceberam tarde demais que tinha algo completamente errado com aquela pessoa? Porque eu peguei. E até hoje, quando passo naquele trecho da BR-116, meu corpo inteiro arrepia. O que vou contar agora aconteceu comigo em 2019, e eu juro por tudo que é sagrado, cada palavra aqui é verdade. Meu nome é Roberto Silva, mas todo mundo me chama de Beto da Scania. São 28 anos no volante, rodando esse Brasil de ponta a ponta. Já vi de tudo nessas estradas. Tempestade que virou o baú, bandido, acidente feio, posto deserto no meio do nada, mas nada. Absolutamente nada me preparou para o que aconteceu naquela noite de terça-feira, 14 de maio de 2019. Eu estava fazendo São Paulo-Porto Alegre, carregado com peças automotivas. Saí do terminal da Dutra às 18h30, depois de uma confusão danada no carregamento que me atrasou quase 3 horas. O plano era rodar até Curitiba, dormir umas 5 horas num posto conhecido e seguir para o Rio Grande do Sul no dia seguinte. Mas a estrada tinha outros planos para mim. Tudo normal até passar registro, lá para as 23 horas. Eu tinha abastecido, tomado um café requentado e comido 2 pães de queijo que estavam mais duros que sola de bota. O caminhão, uma Scania R450 2017, estava rodando redondinho. Motor ronronando naqueles 450 cavalos, pressão dos pneus certinha, óleo no ponto. Eu sempre confiro tudo antes de sair. Caminhão é que nem cavalo. Você cuida bem, ele te leva longe. A temperatura tinha caído bastante. O termômetro do painel marcava 11 graus lá fora. Eu tinha ligado o aquecedor e estava ouvindo aquela rádio de caminhoneiro, sabe? Aquela que toca modão raiz e o locutor fica lendo o recado. Manda um alô pro Zé da Carreta que tá subindo a Regis Bittencourt. Essas coisas. Me faz companhia nas madrugadas. Foi quando, no quilômetro 487, ainda longe de Curitiba, eu vi um cara parado no acostamento. Era uma reta comprida, sem iluminação, só meus faróis cortando a escuridão. O cara estava com uma mochila nas costas, braço estendido pedindo carona. Coisa que, sinceramente, eu já não costumava fazer mais. Os tempos mudaram, né? Mas, sei lá, tinha algo naquele momento que me fez parar. Reduzi, acionei a seta, encostei no acostamento levantando aquela poeira toda. O motor diesel fazendo aquele barulho característico em ponto morto. Abri a porta do lado do carona e o cara subiu. Primeira coisa que me chamou a atenção. Ele estava usando uma jaqueta jeans velha, totalmente inadequada para o frio que fazia. E não tremia. Nem um pouco. Boa noite, patrão. Valeu demais por parar, ele disse, acomodando a mochila surrada entre as pernas. Tranquilo. Vai para onde? Perguntei, engatando a primeira e voltando para a pista. Curitiba. Preciso chegar antes do amanhecer. A voz dele era estranha, calma demais, monótona, como se estivesse lendo de um papel, mas eu não pensei muito nisso na hora. Engrenei a marcha, o caminhão ganhou velocidade e seguimos. Mora lá? Tentei puxar assunto. Silêncio nas estradas me deixa meio inquieto. Morava. Olhei de canto para o cara. Ele estava olhando para frente, para o farol iluminando a estrada. O rosto dele era pálido, muito pálido. Pensei que fosse só a luz do painel refletindo, mas não era. Era aquela palidez de quem tá doente, sabe? De quem não vê sol há tempos. Tá fugindo de alguma coisa? Arrisquei, meio em tom de brincadeira. Ele virou para mim devagar. E os olhos dele... Cara, os olhos dele eram completamente vazios, sem expressão nenhuma. Como se estivesse olhando através de mim. Não dá mais para fugir. Um calafrio subiu minha espinha. Tentei rir, fazer piada, mas a voz não saiu direito. Imagina, rapaz. Todo mundo consegue recomeçar. Fica tranquilo. Ele não respondeu. Só voltou a olhar para a estrada. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que parece ocupar espaço dentro da cabine. A rádio tinha começado a chiar, aquele chiado irritante de quando perde o sinal. Bati na lateral do aparelho, mas não melhorou. Desliguei.
Rodamos assim uns 15, 20 minutos. Eu tentava puxar conversa, mas o cara só respondia com monossílabos. Sim, não, talvez. Comecei a me arrepender de ter parado. Foi quando eu percebi a primeira coisa realmente estranha. O espelho retrovisor do meu lado não refletia ele. Eu olhava para o espelho, via minha cara cansada, via a estrada atrás, via o banner com meu nome na boleia. Mas o banco do carona aparecia vazio. Pisquei várias vezes, ajustei o espelho. Nada. O cara estava ali, sentado ao meu lado, mas o espelho não mostrava ele. Ei! Comecei a falar, a voz meio trêmula. Você tá bem? Tô. Quer água? Tem uma garrafa aqui atrás. Não preciso mais dessas coisas. Tá mais dessas coisas? Que diabos queria dizer mais? Meu coração começou a bater mais rápido. Apertei com mais força o volante. As mãos estavam suando frio. Pensei em acelerar, chegar logo em algum posto, algum lugar com gente, deixar o cara lá e seguir viagem. Mas a estrada estava deserta. Nenhum carro, nenhum caminhão, nada. Sabe? Ele falou de repente, me fazendo dar um pulo no banco. Eu morri nessa estrada. Faz 3 anos. Gelei. Como é que é? Consegui gaguejar. Quilômetro 487. Um caminhão de fertilizantes perdeu o freio na descida. Eu estava de moto. Não tive chance. Minha garganta secou completamente. Olhei para o odômetro parcial que eu tinha zerado no posto. 32 quilômetros. Eu tinha pegado o cara exatamente no quilômetro 487. Você tá de brincadeira, né? Isso é algum tipo de trote? Ele não respondeu. Só continuou olhando para frente. E então, o frio chegou. Um frio que não era normal. Era como se alguém tivesse aberto um freezer industrial dentro da cabine. Eu vi minha respiração saindo em vapor. O aquecedor estava no máximo, mas aquilo não fazia diferença nenhuma. Era um frio que vinha de dentro, sabe? Que congelava os ossos. Eu só queria chegar em casa, ele disse, e pela primeira vez a voz dele falhou. Tinha emoção ali, tristeza. Não consegui me despedir da minha mãe. Ela ficou esperando eu chegar para o jantar. Fiz 32 anos naquele dia. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não sei se era medo, compaixão, desespero, provavelmente tudo junto. Eu queria parar o caminhão, mas meu corpo não obedecia. As mãos continuavam no volante, os pés trabalhando embreagem e acelerador no automático. Qual seu nome? Perguntei, a voz trêmula. Marcos Vinícius Oliveira. Onde sua mãe mora, Marcos? Rua das Acácias, 742, bairro Cajuru. Anotei mentalmente. Não sei porquê. Instinto. Todo ano, no dia 14 de maio, eu tento voltar. Tento chegar em casa. Ele continuou. Mas nunca consigo. Fico preso aqui, nessa estrada. Comecei a rezar baixinho. Pai Nosso, Ave Maria, qualquer coisa que viesse na cabeça. Não sou homem de ir à igreja todo domingo, mas minha mãe me ensinou as orações. E naquele momento era tudo o que eu tinha. Você pode fazer algo por mim? Ele pediu. Engoli seco. O quê? Diga para minha mãe que eu tentei voltar, que eu não esqueci dela, que eu sinto muito. Eu digo, prometo que digo. Ele abriu a mochila. Tirou de dentro uma carteira velha de couro marrom gasto. Dá isso para ela, por favor. Peguei a carteira com a mão trêmula. Estava gelada. Gelada como gelo. Coloquei no porta-luvas rapidamente. Obrigado, Beto da Scania. Ele disse. Como você sabe, meu... Quando olhei para o lado, o banco estava vazio. O cara tinha sumido. Simplesmente desaparecido. A porta não tinha aberto. Não tinha tido barulho nenhum. Ele só não estava mais ali. Pisei no freio instintivamente. O caminhão patinou. Os pneus cantaram no asfalto. Parei atravessado na pista. Saí da cabine tropeçando nas próprias pernas, olhando ao redor feito louco. Nada. Estrada vazia. Só o barulho do vento nas árvores e o motor do meu caminhão em ponto morto. Voltei para a cabine tremendo. Abri o porta-luvas. A carteira estava lá. Real, física, concreta. Abri com as mãos tremendo.
Tinha uma identidade velha. O rosto na foto era o mesmo cara que tinha estado sentado ao meu lado. Nome: Marcos Vinícius Oliveira. Data de nascimento: 14/05/1987. Tinha também uma foto pequenininha, desbotada, de uma senhora sorridente. Levei quase 1 hora para conseguir voltar a dirigir. Cheguei em Curitiba às 4h30 da manhã, totalmente destroçado. Não consegui dormir, fiquei no posto até clarear, tomando café atrás de café, tentando processar o que tinha acontecido. Às 9 horas, fui até a Rua das Acácias, 742, bairro Cajuru. Meu Deus, o endereço existia. Era uma casinha simples, bem cuidada, com jardim na frente. Bati na porta com o coração na boca. Uma senhora de uns 75 anos atendeu, magra, cabelos brancos, olhos cansados. Pois não, meu filho. A senhora é mãe do Marcos Vinícius? O rosto dela mudou completamente. Ficou branco. Os olhos encheram d'água. Como o senhor sabe desse nome? Eu preciso lhe entregar uma coisa. Dei a carteira nas mãos dela. A senhora caiu de joelhos no chão, chorando. Segurou aquela carteira contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Essa carteira estava com meu filho quando ele morreu. A polícia nunca encontrou. Diziam que tinha sumido no acidente. Onde o senhor conseguiu isso? Contei tudo, cada detalhe. Ela me puxou para dentro da casa, me deu chá, segurou minha mão enquanto eu falava. E confirmou. Marcos tinha morrido no dia 14 de maio de 2016, quilômetro 487 da BR-116. Acidente com caminhão de fertilizantes. Ele estava voltando do trabalho de moto, vindo para a festa surpresa que ela tinha preparado. Era aniversário dele, 32 anos. Ele disse que sentia muito, repetia as palavras dele, que não tinha esquecido da senhora, que tentou voltar. Dona Célia, esse era o nome dela, chorou tanto que pensei que fosse desmaiar. Mas entre as lágrimas ela sorria. Obrigada, meu filho, obrigada por trazer meu menino de volta para mim, mesmo que por um momento. Saí de lá com o coração apertado, mas de certo modo aliviado. Sei lá, parecia que eu tinha fechado um ciclo, ajudado alguém a encontrar paz. Desde aquele dia, eu nunca mais peguei carona. Nunca mais. E toda vez que passo pelo quilômetro 487, dou 3 buzinadas longas. É minha forma de dizer: descansa em paz, Marcos. Sua mãe recebeu o recado. Tem coisas nessa estrada que a gente não entende. Não precisa entender, na verdade. Só respeitar. Porque o asfalto é longo, a noite é escura e às vezes alguém só precisa de uma última viagem para casa. E vocês? Já pegaram alguém na estrada que depois desapareceu? Já sentiram aquele frio inexplicável dentro do carro? Conta aí embaixo nos comentários. Porque eu sei que não sou o único que já passou por isso. Agora me escutem bem. Vocês acreditam em lugares que existem e não existem ao mesmo tempo? Lugares que você só consegue encontrar quando realmente precisa deles? Porque eu estive num lugar assim. E eu voltei lá. Ou melhor, tentei voltar. E é aí que a história fica de arrepiar. Fevereiro de 2021. Plena pandemia ainda. O mundo meio de ponta cabeça, máscaras, álcool gel, aquela tensão toda. Eu estava fazendo Brasília-Goiânia, uma viagem curta, entrega de equipamentos hospitalares. Carga importante, urgente. Respiradores. Coisa que não podia atrasar de jeito nenhum. Saí de Brasília às 22 horas, mais tarde que o planejado por causa da burocracia da liberação. A previsão era chegar em Goiânia lá pelas 2 horas, 2h30 da manhã. Viagem tranquila, estrada boa, 209 quilômetros só. Moleza para quem roda o Brasil inteiro. Mas aí, no meio do caminho, meu caminhão começou a engasgar. Eu estava na altura de Anápolis quando senti o motor falhando. Aquela falha chata, sabe? Como se não tivesse entrando combustível direito. Olhei para o painel. Tanque marcando 3/4. Temperatura normal, pressão de óleo normal. Mas o motor insistia naquela falha irritante. Não faz isso comigo agora, velha. Falei batendo com carinho no painel. Eu dirigia uma Mercedes-Benz Axor
544, 2012. Não era novinha, mas era bem cuidada. Motor Mercedes é confiável, raramente dá problema se você faz a manutenção direitinho. A falha piorou. O caminhão começou a perder potência. Coloquei o pisca-alerta, fui encostando no acostamento. O motor morreu completamente. Silêncio total. Só o barulho do vento e alguns carros passando na estrada. Olhei para o relógio do painel. 00:47. Tentei dar partida. Nada. O motor nem virava. Como se não tivesse bateria, mas as luzes do painel estavam todas acesas. Perfeito. Simplesmente perfeito. Peguei a lanterna, desci da cabine. A noite estava quente, abafada, com aquele cheiro de mato queimado que é característico do Cerrado. Abri o capô, dei uma olhada básica. Não sou mecânico, mas de tanto tempo na estrada você aprende algumas coisas. Tudo parecia normal. Correia no lugar, mangueiras ok, nada vazando. Tentei ligar para o seguro, para o mecânico de confiança. Sem sinal. Olhei para o celular. Uma barrinha fraquinha que sumia e voltava. Típico de estrada no meio do nada. Foi quando eu vi, uns 300 metros à frente, uma luz. Uma luz amarela, quentinha, como de lamparina. Vinha do meio do mato, uns 50 metros para dentro, saindo da estrada. Pensei que fosse uma casa, talvez uma fazenda. Peguei a lanterna, tranquei a cabine e fui andando. A caminhada foi estranha. Quanto mais eu andava em direção à luz, mais forte ela ficava. Mas a distância parecia não diminuir. Era como caminhar numa esteira, sabe? Aquela sensação de que você está se movendo, mas não sai do lugar. Até que, de repente, eu estava lá, na frente de uma lanchonete, no meio do nada, literalmente cercada por mato, sem estrada, sem placa, sem nada. Só uma lanchonete. Antiga, daquele tipo anos 70, com letreiro de neon meio apagado onde dava para ler Lanchonete da Saudade. As janelas estavam iluminadas, dava para ver movimento lá dentro. E o cheiro. Meu Deus, o cheiro de comida caseira que vinha dali. Bife acebolado, arroz fresquinho, feijão tropeiro. Meu estômago roncou. Eu não tinha jantado direito. Empurrei a porta. Um sininho tocou, daqueles antigos de cobre. O lugar era pequeno. 6 mesas de fórmica vermelha com cadeiras de ferro. Balcão no fundo. Uma senhora gordinha, de uns 60 e poucos anos, cabelo preso num coque, avental florido, mexendo uma panela enorme no fogão industrial. "Boa noite, meu filho. Entra, entra!" Ela disse com um sorriso enorme. "Você deve estar faminto." "Boa noite, senhora. Meu caminhão pifou ali na estrada. A senhora tem telefone que eu possa usar?" "Ah, telefone aqui não funciona, querido. Mas senta aí, come alguma coisa primeiro. Estrada à noite dá uma fome danada, né?" Não sei por quê, mas eu sentei. Tinha algo naquele lugar que era acolhedor. Como entrar na casa da sua avó e sentir que tá tudo bem, sabe? Ela trouxe um prato sem eu nem pedir. E que prato? Arroz branquinho soltinho, feijão tropeiro com torresmo, bife acebolado do tamanho da travessa, batata frita crocante, vinagrete, farofa e uma Coca-Cola em garrafa de vidro, daquelas antigas. "Por favor, senhora, quanto que é?" "A gente acerta depois, filho. Come primeiro." E eu comi. Cara, eu comi que nem não tinha amanhã. Era a melhor comida que eu tinha provado em anos. Não sei explicar. Tinha gosto de infância, de domingo na casa da avó, de felicidade simples. Enquanto eu comia, percebi que tinha mais gente no lugar. 3 caras sentados numa mesa no canto. Também caminhoneiros pelo jeito. Roupa de estrada, boné, aquela aparência cansada de quem roda muito. Eles comiam em silêncio, mas de vez em quando olhavam para mim e sorriam. Um sorriso estranho, meio triste. "Primeira vez aqui?" um deles perguntou. "É. Meu caminhão pifou na estrada. Vi a luz e vim." "Ah, sim, sempre é assim. A gente só encontra esse lugar quando realmente precisa." "Como assim?" Mas ele não respondeu, só voltou a comer. A senhora veio com um café quentinho. "Toma, querido, para esquentar o coração." "A senhora mora aqui?" "De certo modo, sim." "Mas como? Não tem estrada.
Não tem nada ao redor. Como os clientes chegam? Ela deu aquele sorriso outra vez. Um sorriso gentil, mas com uma pontinha de tristeza. Só chegam aqui quem realmente precisa, meu filho. Quem está perdido, quem está cansado demais para continuar. Esse lugar, ele existe para dar um descanso. Um calafrio subiu minha espinha. E esses caras ali são como você, viajantes, gente boa, gente que a estrada cansou. Foi aí que eu percebi. Os 3 caras estavam meio transparentes, como se não fossem totalmente sólidos, como imagens projetadas. Senhora, minha voz saiu trêmula. Esse lugar é real? É real para quem precisa que seja. Eu preciso ir embora. Você pode ir, meu filho, mas leva isso aqui. Ela me deu um saquinho de papel pardo. É pão de queijo. Fiz hoje cedo. Leva para o caminho. Coloquei a mão no bolso, tirei uma nota de 50. Quanto que foi? Não precisa, querido. Mas eu... Vai. Seu caminhão já deve estar funcionando. Saí dali meio tonto. A porta com o sininho tocou atrás de mim. Quando olhei para trás, a lanchonete ainda estava lá, iluminada, acolhedora. Andei de volta para a estrada. E o mais bizarro, o caminhão estava exatamente onde eu tinha deixado, mas a chave estava na ignição. Eu tinha certeza que tinha guardado no bolso. E quando girei, o motor pegou de primeira, ronronando perfeitinho, como se nunca tivesse dado problema. Segui viagem. Cheguei em Goiânia, fiz a entrega, tudo normal, mas aquele saquinho de papel ficou comigo. Abri no posto horas depois. Tinha 6 pães de queijo, ainda quentinhos. Impossível, porque tinha passado mais de 5 horas. 3 semanas depois, voltei naquela estrada, de dia. Procurei o lugar, andei, randandei, medi no GPS o ponto exato onde o caminhão tinha pifado. Entrei no mato, nada. Não tinha lanchonete, não tinha construção, não tinha nada, só cerrado vazio. Perguntei para outros caminhoneiros. Uns riram, outros ficaram sérios. Um velho, conhecido como Paraíba do Volvo, puxou meu braço. Você foi na lanchonete da saudade, né? Você conhece? Conheço quem conhece. Meu primo parou lá em 2008. Disse que salvou a vida dele. Ele ia desistir de tudo. Estava pensando besteira, cansado demais. Parou naquele lugar, comeu, conversou com a dona. Saiu de lá renovado. Mas o lugar, ele não existe. Existe, só não para todo mundo. Só para quem a estrada está devorando, sabe? Para quem precisa de um colo, de uma comida caseira, de lembrar que tem motivo para seguir em frente. Guardei o saquinho de papel. Tá aqui comigo até hoje, vazio, mas guardado. É minha prova. Meu lembrete de que tem coisas maiores do que a gente nessa estrada. De que alguém, de algum lugar, está olhando pelos viajantes cansados. E sabe o que eu aprendi? Às vezes a gente não precisa entender, só aceitar. Aceitar que o mundo tem mistérios, tem bondades inexplicáveis, tem lugares que existem fora do tempo e do espaço só para dar um alento para quem mais precisa. Vocês já pararam num lugar assim? Num lugar que depois sumiu? Que ninguém mais consegue encontrar? Conta aí. Porque eu sei que tem mais gente que já passou por isso. E não tá louco, só foi cuidado pela estrada. Tem uma coisa que todo caminhoneiro sabe, mas ninguém gosta de falar muito. Tem veículos na estrada que não são desse mundo. Não tô falando de carro moderno com tecnologia, não. Tô falando de veículos que não deveriam estar ali, que não seguem as leis da física, que aparecem e somem sem explicação. E eu vi um. Aliás, corri atrás de um a noite inteira e quase morri por causa disso. Outubro de 2018. Eu estava fazendo Santos, Rio de Janeiro, pela BR-101, a BR do litoral. Viagem linda de dia, perigosa à noite. Muita curva fechada, serra, neblina. Mas eu conhecia cada metro daquela estrada. Já tinha feito esse trajeto umas 1000 vezes. Saí de Santos às 21h, carregado com bobinas de papel, destino gráfica em Jacarepaguá. Caminhão Ford Cargo 2428, 2015. Possante, confiável, motor MWM de 280 cavalos que nunca tinha me deixado na mão.
Tudo normal até a altura de Bertioga. Era umas 23h30, pouco movimento, estrada meio deserta. Aquela hora em que só tem caminhão e um ou outro carro. Eu estava subindo uma serra longa, marcha reduzida, aquela coisa chata que você fica ali no ronco do motor devagar. Foi quando eu vi lá na frente as lanternas traseiras de um caminhão. Um caminhão velho, bem velho. Dava para ver pela carroceria, pelo formato quadrado, antiquado, pintado de verde desbotado, sem placa traseira. E o detalhe, ele subia aquela serra na mesma velocidade que eu, mas o motor não fazia barulho. Nenhum barulho. Só o vento. Estranho, mas pensei que fosse só impressão. Talvez o ronco do meu próprio motor estava abafando o dele. Continuei subindo. O caminhão verde ficava sempre à mesma distância. Não importava se eu acelerava um pouco, dentro do possível na subida, se eu diminuía, ele mantinha a mesma distância, como se estivesse amarrado no meu, sabe? Chegamos no topo da serra. A estrada ficou reta por um trecho. Acelerei. O caminhão verde também acelerou. Manteve a distância exata. Que negócio é esse? Murmurei sozinho. Peguei o rádio PX, passei para o canal dos caminhoneiros. Boa noite aí, galera. Alguém conhece um caminhão verde, modelo antigo, placa sem identificação, rodando entre Bertioga e Ubatuba? Chiado. Depois a voz de um cara meio sonolenta. Negativo, parceiro. Aqui só passou um Scania branco há uns 20 minutos, mais ninguém. É que tem um à minha frente e... Cuidado com o caminhão verde, colega. A voz era de outro cara agora. Voz grossa, séria. Se você tá vendo ele, não tenta ultrapassar. Por quê? Só não tenta e não encosta muito. Antes que eu pudesse perguntar mais, o rádio chiou e ficou mudo. Gelei. Diminuí a velocidade instintivamente. Mas o caminhão verde também diminuiu. Manteve a distância. Aquilo não era normal. Não tinha como. Decidi que ia testar. Acelerei fundo. Quinta marcha, pé no assoalho. Meu caminhão bufou, o turbo assobiou, ganhei velocidade. 80, 90, 95 km/h. Perigoso demais para a estrada cheia de curva, mas eu precisava saber. O caminhão verde acelerou junto, sem esforço, sem barulho de motor sendo exigido. Só deslizou para frente, mantendo a distância exata. Meu sangue congelou, reduzi, ele reduziu. Parei no acostamento, freio de mão puxado, pisca-alerta ligado. O caminhão verde parou também, uns 100 metros à frente. Parado, sem pisca, sem luz de freio. Só as lanternas traseiras, vermelhas, fracas. Fiquei ali. Motor em ponto morto, coração batendo descompassado, olhando para aquele caminhão parado na minha frente. 5 minutos, 10 minutos, nada. Peguei coragem, liguei o motor, tirei o freio de mão, engrenei primeira. Voltei para a pista, devagar. O caminhão verde voltou a andar também, na mesma velocidade, mantendo a distância. Que diabo é você? Falei alto, como se ele pudesse me ouvir. Continuamos assim por quilômetros. Eu atrás, ele na frente, sem variação, sem mudança. Vamos por Caraguatatuba, entramos no trecho de Ubatuba. Já era quase 2h da manhã. Não tinha mais nenhum carro na estrada, só eu e aquele caminhão impossível. Foi quando ele começou a acelerar, devagar no começo, depois cada vez mais rápido, e eu, num impulso idiota, acelerei junto. Não sei porquê. Era como se algo me puxasse, como se eu precisasse seguir aquele caminhão, entender o que era. A estrada ficou embaçada. Neblina densa começou a descer, coisa que não é incomum no litoral à noite. Mas essa neblina era diferente. Era branca demais, espessa. Os faróis não furavam direito. Parecia que eu estava dirigindo dentro de uma nuvem. E o caminhão verde continuava lá na frente, visível, nítido, como se a neblina não existisse para ele. Entramos numa curva fechada. Eu conhecia aquela curva. Perigosa. Tinha placa de limite de 40 km/h, mas o caminhão não diminuiu. E eu, hipnotizado, também não. Passamos pela curva numa velocidade insana.
As rodas do meu caminhão cantaram no asfalto. A carga se deslocou, senti o peso puxando, pensei que fosse tombar, mas passei. E foi aí que aconteceu. O caminhão verde começou a brilhar. Uma luz azulada, fantasmagórica, envolveu ele inteiro. E ele começou a flutuar. As rodas saíram do chão, uns 20, 30 centímetros, e continuou andando, flutuando no ar. Pisei no freio com toda a força. O ABS travou, destravou, travou. O caminhão derrapou, guinadas laterais. Parei atravessado na pista, o coração explodindo no peito. O caminhão verde parou também, flutuando, 50 metros à frente, e então a porta do motorista abriu. Uma figura desceu, silhueta de homem, mas sem detalhes, como uma sombra tridimensional. Ela ficou ali, parada, de frente para mim, e acenou, um aceno lento, de despedida. Depois voltou para o caminhão. A porta fechou, e o veículo inteiro começou a se dissolver. Literalmente, como fumaça se desfazendo no ar. Em 10 segundos não havia mais nada, só estrada vazia e neblina. A neblina começou a se dissipar. Em 5 minutos estava tudo claro de novo. Céu estrelado, lua minguante, estrada normal. Fiquei parado ali por quase meia hora, tremendo, chorando, rezando. Não conseguia processar o que tinha visto. Quando finalmente consegui voltar a dirigir, segui devagar, muito devagar, mãos suando, olhos vidrados na estrada. A cada sombra, a cada reflexo, meu corpo inteiro se arrepiava. Cheguei no Rio às 7 da manhã, 6 horas de atraso. Quando descarreguei, o responsável da gráfica reclamou. Mas eu nem me importei. Eu tinha sobrevivido àquela noite. Era tudo o que importava. 2 dias depois, eu estava num posto em Resende, tomando café, tentando esquecer. Um caminhoneiro velho, desses com cara de quem viu o mundo inteiro, sentou do meu lado. "Você tá com cara de quem viu algo", ele disse sem rodeios. "Como você sabe?" "Eu sei. 28 anos de estrada ensina a reconhecer." Contei tudo, cada detalhe. Esperava que ele risse, me chamasse de louco, mas ele não riu. Ficou sério. "Caminhão verde, você disse?" "Isso. Modelo antigo. Anos 70, talvez?" "Exato." Ele suspirou fundo. Tirou do bolso uma foto velha, amassada. Mostrou para mim. Era um caminhão. Verde. Exatamente igual ao que eu tinha visto. Esse aqui é um Mercedes-Benz L-Munz 13, 1978. Pertencia a um cara chamado Oswaldo Ferreira. Melhor amigo do meu pai. O que aconteceu com ele? Acidente. BR-101, entre Ubatuba e Caraguatatuba. Outubro de 1982. Estava transportando carga de café. Neblina fechada, curva perigosa. Ele não viu uma carreta parada. Bateu de frente. Morreu na hora. Meu estômago embrulhou. Mas aqui está o detalhe. O velho continuou. Oswaldo era fanático por esse caminhão. Dizia que ia rodar com ele até morrer. E que depois de morto continuaria rodando. Que estrada estava no sangue dele, que nem a morte ia parar ele. E as pessoas veem ele? Alguns veem. Não é sempre, não é qualquer um. Mas tem relato de pelo menos 12 caminhoneiros nos últimos 30 anos que viram o caminhão verde. Sempre na mesma região, sempre entre 23 e 3 da manhã. Por que ele aparece? O velho deu de ombros. Ninguém sabe. Alguns dizem que ele está preso ali repetindo a última viagem dele. Outros dizem que ele vigia a estrada, protege os caminhoneiros de acidentes. Tem gente que diz que quem vê ele e não tenta ultrapassar fica protegido. Nunca sofre acidente naquela região. Ele guardou a foto. Você foi esperto em não ultrapassar. Os 3 caras que tentaram, 2 morreram em acidentes nas semanas seguintes. O terceiro abandonou a profissão. Diz que ficou assombrado. Antes de ir embora, ele me deu um terço simples, de madeira. Era do Oswaldo. Meu pai guardou depois do acidente. Acho que você deve ter. Para lembrar que tem coisas maiores que a gente nessa estrada. Peguei o terço. Tá pendurado no meu retrovisor até hoje. Todo santo dia, quando entro no caminhão, eu faço uma oração rápida. Não só por mim,
mas por todos os caminhoneiros que estão por aí, vivos ou mortos, rodando suas estradas. Voltei naquela BR várias vezes depois disso. Nunca mais vi o caminhão verde. Mas toda vez que passo pela região, eu reduzo a velocidade. Dou 3 buzinadas longas. É minha forma de dizer: tô respeitando, Osvaldo. Pode descansar em paz, porque no fim das contas a estrada é nossa casa. E uma casa tem seus moradores. Alguns você vê, outros não. Mas todos merecem respeito. E vocês, já viram algum veículo que não deveria existir? Alguma coisa que desafiou tudo que vocês conhecem? Comenta aí. Porque essas histórias precisam ser contadas, para a gente não esquecer que o mundo é maior e mais estranho do que a gente imagina. História 4. A Mulher do Vestido Branco. Essa aqui é para quem pensa que já viu de tudo, porque tem uma lenda em toda a estrada brasileira: a Mulher de Branco. Todo mundo conhece alguma versão. A noiva que morreu no caminho da igreja, a mãe procurando o filho, a moça que sumiu voltando da festa, mas eu vou contar a versão que eu vivi. E essa versão é diferente, porque ela não queria me assustar, ela queria salvar minha vida. Dezembro de 2020. Véspera de Natal. Eu tinha aceitado uma carga de última hora, Curitiba-Florianópolis, mercadorias de supermercado. Bom dinheiro, pagamento adiantado, mas tinha um detalhe: precisava chegar antes da meia-noite do dia 24. O supermercado ia abrir às 6 horas do dia 25, só para reposição emergencial. Saí de Curitiba às 18 horas, trânsito infernal, todo mundo na correria do Natal. Perdi quase 2 horas só para sair da cidade. Quando finalmente peguei a BR-376 sentido Garuva, já eram 20h15 e tinha 178 quilômetros pela frente. O caminhão era um Volkswagen Constellation 24280, 2019. Novinho, rodando bem. Mas a estrada estava traiçoeira. Tinha chovido o dia inteiro. Asfalto molhado, neblina em alguns trechos, aquele perigo silencioso de aquaplanagem. Eu estava cansado, muito cansado. Tinha trabalhado 14 horas direto nos 3 dias anteriores, mas o dinheiro estava bom e eu precisava. Minha filha ia fazer aniversário em janeiro. Eu queria dar um presente legal para ela. Passou de Joinville, a estrada ficou mais deserta. Era umas 22h30. Poucos carros. A chuva tinha parado, mas a neblina aumentou. Aquela neblina fria de serra, que corta a visibilidade pela metade. Foi quando eu vi ela, uma mulher no acostamento, vestido branco longo, cabelos pretos compridos soltos, descalça, parada, olhando para a estrada. Meu primeiro instinto foi passar direto. Mulher sozinha na estrada, meia-noite, véspera de Natal, ou era golpe, ou era... Bem, não queria nem pensar no ou, mas algo me fez olhar melhor pelo retrovisor. Ela não tinha pedido carona, não tinha levantado o braço, só estava ali, parada, olhando. E tinha algo nela, uma tristeza tão profunda que dava para sentir mesmo a distância. Parei, dei ré, parei ao lado dela. Abri a janela. O frio entrou que nem uma facada. Moça, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Ela me olhou. Os olhos eram fundos, escuros, mas gentis. Não entre na neblina, ela disse. A voz era clara, firme. Como? Mais à frente. Tem neblina fechada, não entre. Espere. Moça, eu preciso chegar em Floripa antes da meia-noite. Tenho uma entrega e... Se você entrar na neblina, você vai morrer. A forma como ela disse aquilo, sem drama, sem emoção excessiva, como quem afirma um fato. Vai chover ou vai amanhecer. Não havia dúvida na voz dela. Como você sabe? Eu sei, eu já vi. Aconteceu comigo. Um arrepio percorreu minha espinha. O que aconteceu com você? Eu não esperei. Entrei na neblina e não saí. Ela deu um passo para trás e foi aí que eu percebi. Os pés dela não tocavam completamente o chão. Ela flutuava. Milímetros, mas flutuava. Você não é... Não, não sou. Mas você ainda é. E pode continuar sendo, se me ouvir. Meu coração disparou.
mãos suando. Pensei em acelerar, fugir, mas algo me segurou ali. O que eu faço? Espera 1 hora, só 1 hora. A neblina vai abrir e você vai ver. Ver o quê? O caminhão tombado, os 3 carros destruídos. As vidas que você teria encontrado se tivesse entrado na neblina sem ver. Ela começou a se afastar, caminhando de costas. Por favor, espera, só 1 hora. E então, ela simplesmente se dissolveu, como névoa se desfazendo ao sol. 1 segundo estava ali, no outro, não estava. Fiquei parado, motor ligado, mãos no volante, mente em branco. Olhei para o relógio, 22h47. Pensei em seguir, em ignorar. Era loucura, não era? Uma aparição na estrada me dizendo para esperar. Eu tinha prazo, tinha compromisso. Mas aqueles olhos, aquela certeza na voz. Decidi esperar. 15 minutos, 30, 45. Nenhum carro passou. Estrada deserta. Só eu, o motor em ponto morto e o silêncio. Às 23h30, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Você é o motorista do Constellation Placa Tal? Era uma voz masculina, autoritária. Sou sim. Quem fala? PRF. A gente está com uma ocorrência grave no quilômetro 47 da BR-376. Acidente múltiplo. Um caminhão de combustível tombou, pegou fogo, atingiu 3 carros. Tem 6 vítimas fatais. A estrada vai ficar interditada até às 4h da manhã, no mínimo. Meu sangue congelou. Quilômetro 47? Isso. Onde o senhor está agora? Olhei para o GPS. Quilômetro 38. Então o senhor foi esperto em parar. A neblina estava fechada que nem conseguimos avisar direito. O acidente aconteceu às 22h55. Se o senhor tivesse passado por aqui entre 22h50 e 23h10, teria se envolvido também. O tombamento bloqueou as 2 pistas. 22h55, 7 minutos depois que eu parei. Obrigado pela informação, consegui gaguejar. Fique aí, vamos avisar quando liberar. Feliz Natal. Ele desligou. Eu fiquei ali, tremendo, não de frio, de choque, de gratidão, de terror, tudo misturado. Aquela mulher de branco tinha me salvado. Se eu não tivesse parado, se eu tivesse ignorado, eu estaria naquele acidente agora. Uma das 6 vítimas fatais. Minha filha ficaria sem pai. Às 4h30, a estrada liberou. Passei pelo local do acidente. Tinha marcas de pneu queimado no asfalto. Destroços ainda sendo recolhidos, ambulâncias, polícia, bombeiros. E ali, no guarda-rail, alguém tinha colocado flores brancas. Parei, desci, me aproximei. Tinha uma plaquinha. Maria Helena Santos, 1992-2019. Morreu neste local em acidente de trânsito. Descanse em paz. Exatamente 1 ano antes. Peguei meu celular, pesquisei o nome, encontrei notícia. Mulher morre em acidente na BR-376. Vítima não respeitou sinalização de neblina intensa e colidiu com caminhão. A foto dela na reportagem. Era ela, a mulher que tinha me parado. Ajoelhei ali no acostamento, rezei, chorei, agradeci, não sei a quem, a Deus, a ela, ao universo, mas agradeci. Deixei uma flor também, uma rosa branca que eu tinha comprado para minha filha. Obrigado, Maria Helena, sussurrei. Você salvou minha vida. Vou contar sua história, para que as pessoas saibam que você ainda está aqui, cuidando, protegendo. Cheguei em Florianópolis às 6h15, 15 minutos de atraso. O gerente do supermercado reclamou. Eu pedi desculpas, mas no fundo não me importei, porque eu estava vivo. Ia passar o Natal com minha filha, ia abraçar ela, ver ela abrir o presente, e tudo graças a uma alma que, mesmo presa numa estrada, usou sua existência para salvar vidas. Desde aquele dia, toda vez que passo por aquele quilômetro 47, eu paro. Deixo uma flor, acendo uma vela, faço uma oração. É o mínimo que posso fazer. E aprendi uma lição. Nem todo espírito é mau. Nem toda aparição é para assustar. Às vezes, alguém volta só para impedir que outros cometam o mesmo erro, para proteger, para cuidar. Maria Helena podia ter ido para a luz, para o descanso,
para onde quer que as almas boas vão, mas ela escolheu ficar naquela estrada fria, avisando os motoristas, salvando vidas. Quantas pessoas ela já salvou? Não sei, mas eu sou uma delas e sou grato eternamente. Vocês acreditam nisso? Que alguém pode voltar não para assombrar, mas para proteger? Já tiveram algum aviso inexplicável que salvou suas vidas? Conta aí nos comentários, porque essas histórias precisam ser lembradas. E essas almas precisam ser honradas. Essa última história é a mais recente e a mais perturbadora, porque não envolve fantasma, não envolve morte, não envolve nada sobrenatural óbvio. Envolve algo muito mais assustador, a possibilidade de que existem cópias da gente. Versões alternativas, vidas que poderíamos ter vivido e que de alguma forma misteriosa se cruzam com a nossa. Março de 2024. Eu estava fazendo uma rota nova para mim. Goiânia-Brasília, carregamento de móveis, viagem curta, 209 quilômetros pela BR-060. Moleza. Saía às 14 horas. Previsão de chegar às 17 horas. 17h30. Caminhão era meu próprio agora. Depois de 28 anos alugando, pegando emprestado, trabalhando para outros, finalmente tinha conseguido comprar meu próprio. Um Scania R450 2022, usado, mas impecável. Meu orgulho, meu xodó, tudo normal até a altura de Alexânia. Precisava abastecer. O tanque estava na reserva e eu não conhecia posto bom naquela região. Peguei o celular, abri o app de postos confiáveis para caminhoneiro. Tinha um a 8 quilômetros. Posto Estrela do Cerrado. Avaliação boa, combustível de qualidade, estacionamento amplo. Perfeito. Segui as indicações do GPS. Saí da BR, peguei uma estradinha secundária. Asfalto bom, sinalização ok. 2 quilômetros depois, lá estava o posto. Moderno, limpo. 6 bombas. Loja de conveniência. Alguns carros abastecendo. Entrei, estacionei na bomba de diesel. Frentista veio logo. Rapaz novo, uns 25 anos, uniforme impecável. Boa tarde, vai querer completar? Completa aí, parceiro. Desci da cabine, estiquei as pernas. Aquele sol de Goiás, quente, seco. Decidi entrar na loja, comprar um café, talvez um lanche. A loja era bem montada. Geladeiras novas, prateleiras organizadas, chão limpo. Tinha uma mocinha no caixa sorridente e tinha um cara comprando salgado no balcão. Um cara de costas para mim, usando uma camisa xadrez vermelha e preta. Exatamente igual à minha. Boné preto. Exatamente igual ao meu. Altura parecida. Ombros largos. Mesma postura meio curvada de quem passa o dia dirigindo. Ele pagou, pegou o salgado, virou. E era eu. Não era parecido comigo. Não era um sósia. Era eu. Cada traço, cada ruga, a cicatriz no queixo de um acidente de moto em 1998. A marquinha de nascença no pescoço. Tudo idêntico. Ele me olhou e congelou também. Os dois ficamos ali, 3 metros de distância, nos encarando, 2 versões da mesma pessoa. A mocinha do caixa estava falando alguma coisa, mas eu não ouvia. Só via aquele homem que era eu, que tinha minha cara, minhas mãos, meu jeito. Ele deu um passo na minha direção. Eu dei um passo para trás. Você é... Ele começou. A voz. Meu Deus, a voz era idêntica. O quê? Que diabo? Não consegui completar. Ele olhou para o lado, para os outros clientes. Ninguém parecia achar aquilo estranho. Ninguém notava que havia 2 homens absolutamente idênticos no mesmo ambiente. Vem, ele disse. Vem comigo, rápido. Não sei porquê, mas eu segui. A gente saiu da loja, foi para os fundos do posto, onde tinham algumas mesas de concreto na sombra, área de descanso para caminhoneiros. A gente sentou, um de frente para o outro. Quanto tempo você tem? Ele perguntou. Como assim? De profissão, de estrada? 28 anos. Comecei em 97. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu também. O que está acontecendo aqui? Ele suspirou. Tirou a carteira do bolso. Abriu, mostrou a identidade. Roberto Silva. Mesma data de nascimento que a minha.
Mesmo RG, até o número, mesma foto. Isso não é possível, murmurei. Mas é real, ele disse. Olha, eu não entendo também, mas eu sei que você é real. Eu sei que eu sou real. E de alguma forma, a gente se encontrou. Você tem família? Tenho. Esposa, 2 filhos. Moro em Anápolis. Eu gelei. Eu tenho uma filha. Moro em São Paulo. Então a gente é diferente. A gente fez escolhas diferentes. Ficamos em silêncio, processando, tentando entender o impossível. Você está indo para onde? Ele perguntou. Brasília. Entrega de móveis. Ele deu um sorriso triste. Eu também. Brasília. Entrega de eletrodomésticos. Que caminhão você dirige? Scania R450, 2022. Comprei ano passado. Meu estômago revirou. Eu também. A gente ficou ali, naquele silêncio absurdo, tentando processar a impossibilidade da situação. Você já passou por algo assim antes? Perguntei. Não, nunca. E você? Nunca. Mas tem algo estranho. Meu GPS me trouxe para cá, mas agora não estou achando esse posto no mapa. Ele pegou o próprio celular. Abriu o GPS. Procurou. Eu também não. Não tem nenhum posto Estrela do Cerrado registrado. Os dois olhamos para o posto. Funcionando normalmente, carros abastecendo, pessoas entrando e saindo. O que isso significa? Sussurrei. Não sei, mas acho que esse lugar não existe. Não da forma que a gente entende existir. Acho que é um ponto de cruzamento. Cruzamento de quê? De realidades, de escolhas, das vidas que a gente poderia ter vivido. Ele se levantou, estendeu a mão. Foi bom te conhecer. Conhecer o que eu poderia ter sido. Ou o que você poderia ter sido. Ou, sei lá. Apertei a mão dele. Era quente, real, sólida. Não era fantasma. Não era alucinação. Dirige com cuidado, ele disse. Cuida bem da sua filha e da sua vida. Porque, olha, no fim, não importa qual versão a gente é. O que importa é viver bem a versão que escolhemos. Você também. Cuida da sua família. Ele assentiu, começou a se afastar. Ei, chamei. A gente vai se ver de novo? Ele parou, olhou para trás. Acho que não. Acho que isso foi uma exceção, um momento único. Aproveita. E ele foi embora. Voltou para o caminhão dele, que era idêntico ao meu. Até a placa. Só mudava um dígito. Eu fiquei ali, vendo ele manobrar, sair do posto, entrar na estradinha secundária, desaparecer. Voltei para o meu caminhão. O tanque tinha sido completado. Paguei. O frentista agiu como se nada de anormal tivesse acontecido. Peguei o recibo. Recibo do posto Estrela do Cerrado. Carimbo. CNPJ. Tudo certinho. Saí de lá. Voltei para a BR-060. Continuei para Brasília. Fiz a entrega. Voltei para São Paulo. Vida normal. Mas aquele recibo ficou comigo, guardado na carteira, para me lembrar que aquilo foi real, que aconteceu. 2 semanas depois, tentei voltar naquele posto. Peguei a mesma estrada secundária. Rodei os 2 quilômetros. Nada. Não tinha posto. Tinha um terreno baldio. Mato. Algumas árvores. Perguntei para moradores locais. Ninguém conhecia. Nunca tinha existido posto ali. Mas o recibo está aqui comigo. Real. Tangível. E eu sei o que vi. Sei quem encontrei. Encontrei eu mesmo. Uma versão de mim que fez escolhas diferentes. Que viveu uma vida ligeiramente diferente. E que, por algum milagre do universo, cruzou meu caminho por alguns minutos. O que isso significa? Não sei. Não tenho resposta. Talvez signifique que existem infinitas versões da gente, infinitos caminhos, infinitas escolhas, e que às vezes numa fenda do tempo, numa dobra da realidade, esses caminhos se tocam. Ou talvez signifique que o universo quis me mostrar algo, quis me fazer pensar sobre minhas escolhas, sobre minha vida, sobre o que poderia ter sido e o que é. Desde aquele dia, eu dirijo diferente, vivo diferente, com mais atenção, mais gratidão,
porque eu vi que existe uma infinidade de possibilidades. E eu escolhi essa vida, essa estrada, essa versão de mim, e vou honrá-la, vou viver ela do melhor jeito possível. Então é isso, pessoal. 5 histórias, 5 experiências que mudaram minha forma de ver a estrada, de ver a vida, de ver o mundo. Eu sei que muitos de vocês vão duvidar. Vão pensar que é invenção, que é lenda, que é exagero. E tudo bem, eu entendo. Se alguém contasse essas histórias para mim há alguns anos, eu também duvidaria. Mas eu vivi cada uma delas. Cada palavra aqui é verdade. E as provas, a carteira do Marcos, o saquinho de papel da lanchonete, o terço do Osvaldo, a rosa que deixei para Maria Helena, o recibo do posto, estão todas aqui comigo, guardadas, protegidas, porque a estrada é mais do que asfalto, caminhão e combustível. A estrada é vida, é mistério, é encontro entre mundos. E eu aprendi, nesses anos todos, a respeitar isso, a respeitar o que não entendo, a aceitar que tem coisas maiores que eu, maiores que qualquer um de nós, acontecendo o tempo todo. Se você é caminhoneiro, motorista, se você passa muito tempo na estrada, presta atenção nos sinais, nas coincidências, nas pessoas que cruzam seu caminho, porque nem sempre é só coincidência. E se você não acredita em nada disso, sem problema, só dirige com cuidado. Respeita os limites, cuida de quem está com você, porque no fim, seja essa vida a única ou uma entre infinitas, ela é preciosa. E aí vocês, qual dessas histórias mexeu mais com vocês? Já viveram algo parecido? Já sentiram que tem algo maior acontecendo nessa estrada chamada vida? Conta aí nos comentários. Vamos fazer disso uma corrente de respeito, de cuidado, de gratidão. Porque a estrada é longa, a noite é escura. Mas a gente não está sozinho. Nunca esteve. Um abraço forte para todos. Que Deus, ou o que vocês acreditarem, proteja vocês nas estradas da vida. É isso. Até a próxima viagem.